sem ritmo, contra o Flamengo, Rocher ou Antony? Antony. Depende. Não arrisca. Depende, cara. Não vai... Não, o Ernest disse que não sabe quando é que ele volta. Não, ele perguntou, será que ele volta? Não, tudo bem. Mas aí o Internacional trabalha com o seguinte, pode voltar contra o Fluminense ou contra o Flamengo. Vai jogar pelo Campeonato Brasileiro antes? Talvez não. Volta direto contra o Fluminense? Bota o Antony. Se não volta contra o Fluminense, volta direto contra o Flamengo, bota o Antony. Esse é um não ponto, arrisca. Né? Esse é um ponto. Não arrisca. O que a torcida quer? Não só o Rocher. Eu acho que o futebol muitas vezes é isso. Nós estamos falando de duas decisões. E eu analisando friamente, racionalmente, eu fecho contigo. Claro. Acho que tu tá corretíssimo. Tem que jogar o Antony. Por quê? Porque ele tem qualidade e porque ele é um jogador que está com ritmo. O Rocher tá muito tempo sem jogar. Agora, se o torcedor está desconfiado, eu acho que quem pode dar melhor esse termômetro é o Ernest, que conversa mais com a torcida do Inter, o tamanho dessa desconfiança. O torcedor olhando, eu tenho o Rocher, são jogos decisivos, ele lembra do ano passado contra o River Plate, por exemplo. Se o torcedor começar 2023, a pesar muito a mão nisso... 2023, perfeito. Se o torcedor começar a pesar muito a mão nisso, talvez traga uma insegurança para o Antony, mesmo que ele seja um cara forte psicologicamente, mas talvez traga uma insegurança perigosa para o Inter. Se a gente for olhar, eu bato com o Ribeiro, tá? O Carboneiro, para mim, é o maior reforço, tá? Eu confio no Antony. Eu acho que o Rocher, ele tem toda essa questão que tu falou aí, de tamanho, de seleção uruguaia, de ser um cara impositivo, até em termos de defesa, de coordenar o jogo e tal. Mas eu tô com o Ribeiro na questão do Carboneiro. É doido, né? Pensar que o mercado, com 38 anos, vindo de uma lesão de ligamento cruzado anterior, ele está nessa enquete, né? E não pela qualidade ou pela falta de qualidade, né, do mercado, mas pela falta de competência da direção do Inter de não ter conseguido colocar um substituto para o mercado. O mercado está quase um ano fora do jogo. O Vitor Gabriel, até que ele ia parar, que talvez a o aposentadoria... Vitor Gabriel foi o substituto para o mercado. Não, mas ele joga pela esquerda, né? O Gabriel joga pela direita, o mercado joga pela direita. Mas jogou pela esquerda já com o Vitão. Não, o Vitão ia para a esquerda e o Gabriel Mercado fazia a direita. E era uma dupla boa de zaga, né, cara? De certa forma o Ribeiro tá correto, porque assim, só o que tu tá falando... Foi o substituto, porém não na função, na acepção da palavra. Não, tudo bem, mas vamos lá. Mas aí que tá. Eu me pego muito quando a gente pega assim, o Roger descobriu o Vitor Gabriel. Beleza, concordo, e eu acho que tem que dar todos os méritos pro Roger. Porém, eu me pergunto o seguinte... Se o Cleiton Sampaio não tivesse se lesionado, teria entrado o Vitor Gabriel? Não. Mas isso aí é da lei do futebol, Não, né? Claro que é a lei do futebol. Claro que é a lei do futebol. o carteiraço. Claro que é a lei do futebol, mas a gente estava falando... Existe comprometimento do treinador com alguns jogadores. Tu falaste sabiamente sobre isso na semana passada, a questão da política de base. Né? Se tem política de base, o Gabriel Carvalho joga sem o Alan Patrick ter lesionado. E não estou falando que tem que jogar no lugar do Alan Patrick, joga junto com o Alan Patrick. Né? E vou manter a coerência, tá? Mercado voltando sem ritmo, mantém Vitor Gabriel. Óbvio. Não, mas é que o Vitor... Não, eu mas vou nesse dizer sentido o que é não um tenho treinador dúvida. descompromissado com a... E aí eu vou fazer o link, tá? Se me permitir. O Felipe Luiz está demonstrando que ele está descompromissado com o carteiraço. Ele deixou o centroavante Pedro ele foi virou reserva, o Pedro. Por quê? Porque ele viu que nos enfrentamentos, e olha que não foi o suficiente, tá? Ele tirou um jogador que é pouco intenso, que não tem uma capacidade de marcação alta eficiente, ele tirou do time. Ele tirou o De La Cruz do time. Não, o De La Cruz estava lesionado. Ei? O De La Cruz estava lesionado, ele veio de lesão. Tá, por isso que ele não foi titular do Bayern. Ele já tinha feito isso mas com o Gabigol. Ele tirou o Bruno Henrique no time. Isso sim. Isso é um problema. O único que ele deixou, e acho que demorou para sair do jogo ontem, foi o Arrascaeta, que claramente é um jogador que de intensidade tem quase nada, mas que tem uma categoria e tudo mais. E aí, certamente ontem, os torcedores do Internacional, que é o nosso mote aqui, estavam perguntando, mas e agora? O que nos traz? O que nos diz isso? Diz o que o campo mostrou. Que o Flamengo tem muitas dificuldades quando é apertado, mas aqui também acontece isso. Mas ele foi apertado Só pelo que, Bayern, né? infelizmente, aqui não se tem a competência. Ontem o Flamengo entregou 4 gols e o Bayern fez. Entendeu? O Luiz Araújo, aqui ele entregou 2 bolas, achando que é o Cristiano Ronaldo saindo jogando. Entendeu? E os caras fizeram gol. Aqui não acontece. Então o que traz para o Internacional? Tem que ter um time físico. O Alan Patrick é o menos físico. Bom, o Arrascaeta nosso. É um jogador da qualidade. O resto é
físico, cara. Apertar os caras. É isso que mostrou claramente. Mas o Bayern é outra coisa, né, Ribeiro? É um outro futebol, cara. Mas não é o mesmo futebol, só que ele tem uma outra característica. Não é o mesmo é o time futebol, físico. O que o Ribeiro está dizendo é o seguinte, é em cima do que tu tá falando também. Se tu é inferior, corra mais. É isso que o Ribeiro está dizendo. Não, eu entendo. E eu concordo. Se tecnicamente tu não vai igualar, tu tem que correr mais que os caras. Mas assim, então se tu colocar um time que vai caminhar e ainda vai perder tecnicamente, aí a derrota é certa. O ponto que o Ribeiro traz é o seguinte, o Flamengo ele dá oportunidade para os adversários. Claro. A questão é que no Brasil ninguém mata. No Brasil falta qualidade para que os jogadores sejam efetivos. Mas me ajuda, tu vê o chute que o Goretzka acerta. É um chute que tu não vê os caras fazerem aqui no Brasil. Porque eles não fazem. Não é força, o chute do Goretzka não é força. É colocado para deslocar o goleiro. Tu não vê isso aqui, cara. Então, infelizmente, é isso aí. Eu vou dizer, eu adorei o jogo ontem. O Flamengo fez um bom jogo, cara, entendeu? assim. Tirando a corneta de alguns aí, tá? Especialmente vascaínos, que tu vê na internet. O Flamengo fez um bom enfrentamento, só que o Flamengo apresentou os erros de sempre. Tu não vai falar do reforço do Internacional? O Pulgar... Cara, o baita reforço pro Inter, velho. Foi uma péssima notícia para a torcida do Inter. Por quê? Porque esse rapaz é muito superestimado. Ele Pronto. entregou um dos gols ontem. A gente fez... Olha só, o superestimado, Pulgar fez tudo bem. um gol contra... Que ali eu vou dizer que foi azar, tá? Um pouco, tá? E o outro ele entregou, porque ele atravessou uma bola para a Rascaeta de costas pro gol. Ribeiro Pulgar é um jogador. Sabe? Superestimadíssimo. O Pulgar é o novo Ilharão, entendeu? Que tá no Flamengo e acha que é craque. Não, mas aí eu vou te falar, tá? Entregador de bola. Foi um péssimo pro Inter. O Ribeiro, antes do programa, claro que antes do programa não vale, né? Ele fez uma outra frase sobre o Pulgar, e aí eu discordei. O que ele tá falando aqui no programa, eu concordo. Superestimado, eu concordo. A do off tu não concorda. Não, ele não é craque, cara. Ele tá muito longe de ser um craque. Não, mas ele é um jogador. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas assim, o Flamengo ontem eu acho que entrou dormindo no campo. Agora, quem disser, é só fazer o que o Bayern fez que o Inter vai levar melhor. Cara, o Bayern fez porque o Bayern tem jogadores melhores também. Tu não concorda que ele fora ajuda o Internacional? Não, claro que sim. Eu acho que não. O Flamengo sabe o que vai fazer. Como ele vai ficar uns 3 meses fora, o Flamengo vai contratar melhor que ele, cara. É que se fosse... Não, mas é que assim, 70 milhões. Vamos pensar... Vamos pensar o inverso. Vamos pensar o inverso, tá? O torcedor do Flamengo também tá olhando assim, o Inter não vai ter o Fernando, tá? E aí ele olha e continua dizendo assim, vai entrar o Ronaldo no lugar dele, né? Ou o Luiz Otávio, que é um menino da base, promissor, mas é um menino da base. A gente, o Colorado, olha assim, não vai ter o Pulgar. Mas daí tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, tem o Bruno Henrique, não tem o Arrascaeta, mas tem o Cebolinha, tem o grupo. Eu entendo e eu sou um defensor. O grupo do Flamengo é absurdamente maior e melhor. Eu sou um defensor aqui, não escondo isso, desse espírito bairrista, Isso, da valorização do provincianismo. Ernest, o Flamengo não tá nem aí pro Inter nesse momento. Nem aí. Torcedor do Flamengo não faz ideia nesse momento que o Fernando tá fora. Torcedor do Flamengo nesse momento não está nem aí para o Internacional. Perfeito, concordo contigo em parte. O seguinte, tá? Me fizeram a seguinte pergunta. Fizeram para vocês, certamente. O que a eliminação do Flamengo para o Bayern ensina para o Inter? Eu respondo. Absolutamente nada. Acabei de falar sobre isso. Não ensina nada, Ribeiro. Mas a intensidade, o físico, o ser efetivo, nada. Tá bem, eu respeito a tua opinião. Nada pro Internacional. Mas se não tem nada, nós não vamos discutir futebol, não vai ter nada. O Roger vai pegar aquele vídeo do jogo do Bayern contra o Flamengo, vai tentar mostrar para os jogadores do Inter, pro Inter fazer a mesma coisa, mas falta qualidade para qualquer time no Brasil ser o Bayern de Munique. Mas existe um ponto. Pare de vender essa ilusão que o Inter pode reproduzir o Bayern contra o Flamengo. Não é isso aí, cara. Desculpa, eu acho que tu falou isso. Mas é claro que falaram, vocês não dizem que é possível. O físico, ser efetivo. Esqueçam. Ninguém falou isso. Gente. Tu foi o telespectador premiado. Misael, me ajuda, para com isso. Ninguém falou isso. Tu foi o telespectador premiado. Tu sabe. Não, eu prestei muito atenção. Olha a volta que ele deu. Vocês tentaram vender a ideia de que ser efetivo, ter o físico, é possível igualar o Bayern. O Flamengo. Não o Inter vai ser o Bayern contra o Flamengo. Eu vou dizer, o Inter não pode igualar o Bayern, mas o Inter pode enfrentar o Flamengo.
Ou tu já te entregou? Sem. Assim tu Não, não. espera aí, Assim agora tu mudou. Assim tu Agora não. tu mudou. Não, foi o que eu Esquece falei. o parâmetro, tira o Bayern da discussão. Não, o que eu disse aqui... O Inter pode enfrentar o Flamengo, isso a gente falava quando saiu o sorteio. Tá, mas assim, o que não foi só o jogo contra o Bayern. É o Flamengo por ele mesmo. O Flamengo é um time que gosta de sair jogando. Se ele for apertado, aqui no Campeonato Brasileiro acontece a mesma coisa. O que o Roger tem que fazer, agora eu vou te relembrar. Na fase já de que, grupos da Libertadores é que do Maracanã. tem que esquecer a tua gestão de pessoas e colocar jogadores com as características que o Inter precisa para enfrentar esse tipo de adversário. Ou seja, não adianta tu colocar um jogador leve como o Borré para marcar em cima, ele não vai fazer isso aí. Então talvez tu tenha que botar o Valência, que tenha mais força, mais intensidade. É que assim, ó, Se tu guardadas vai as jogar- proporções... É isso que eu tô te dizendo. Gamba, O só Wesley rapidinho. ficou, o Wesley é capaz de fazer, o Carboneiro é capaz de fazer. O Alan Patrick não vai fazer isso. O Alan Patrick, quando o Flamengo sai com a bola, ele tem que ficar 2 passos para trás. Porque ele não vai fazer. Cara, assim, ó. O que eu entendi é o seguinte, do Então tu jogo não de ontem do entendeu, Flamengo tu não contra o entendeu, Bayern, tu não virou entendeu, discussão. tu O Inter não agora é entendeu. favorito. O Inter Não, pode não, eliminar não, o Flamengo. não, Mas ninguém é isso. falou isso. Não, virou. O que Gamba. vocês estão querendo Não, dizer não, com outras não, palavras não, é, quero dizer, tem não, enfrentamento, não, hein? então, só aqui. O Bayern tocou 4 no Flamengo, tem enfrentamento, Não, hein? Porque o que tu está querendo dizer, diga. Me ajuda, chefe. Não fica mascarando. Diga o que tu está querendo dizer. Eu já acabei de falar. Olha, Eu acabei de não, falar. olha lá e diz assim, ó. Para de vender a narrativa. Diz assim, ó, eu, Felipe Gamba, acho que dá pra ter enfrentamento. Não, ao contrário. É o que quer dizer. Não, não é isso. O teu coração vermelho. Não, Não, mas o teu ao coração contrário, vermelho ao fala contrário. mais que tu. Ele tá querendo dizer que o Inter tá fora, velho. O Inter já falou que ele tá fora. Não, Então diga não, isso. vocês não entenderam o Gamba. Pra ficar nos arquivos. Diga Cara, aí. para de Bota a vender, camisa do para Inter, de Gamba. vender cara, é um mau caratismo vender pra torcida do Inter a narrativa de que o Inter pode ser o Bayern Gamba, contra o Flamengo. Não escuta, façam isso. Escuta uma coisa. Eu acho realmente que quem chegar e disser o seguinte, ó, o Inter tem que se espelhar vacina, no Bayern, o Inter tem que se espelhar no Bayern, essa pessoa estará dizendo uma besteira. Isso. Eu concordo contigo. Eu acho que o jogo de ontem serve de exemplo, porque o Inter precisa fazer, na verdade, é diferente do Bayern. Alguém vai dizer, como assim diferente do Bayern se o Bayern executou e ganhou? Porque o Inter não é o Bayern. O Bayern tem jogadores muito melhores e com outras características, capazes de fazer aquilo que fizeram como estratégia, que é marcar alto, que é pressionar o Flamengo, que é fazer os gols no início, o Flamengo entrou meio que dormindo, não poderia. O que eu acho que o Inter não pode fazer? O que o Bayern fez ontem. Se o Inter, com as peças que tem, em termos de característica e qualidade, marcar alto o Bayern, o Inter vai facilitar a vida do Flamengo. Marca alto, dá espaço. O Flamengo tem qualidade para sair jogando. Contra o Bayern, não. Contra o Inter, tem. Sai jogando, tem espaço e consegue fazer a vitória. Eu acho que o Inter tem que ter muita cautela. Competir, como disse o Ribeiro, com jogadores intensos, jogadores velozes. Deixa só o Alan Patrick para pensar. Eu acho que é diferente do Bayern se o Inter quer eliminar o Flamengo. Eu entendo, Não, eu entendo, tá? Eu entendo a tentativa de dizer que é possível, eu acredito, o Flamengo não é tudo isso. Quer que isso aconteça? Toma aqui, Arte. É que eu quero terminar. Manda esse rapaz respeitar o Internacional. Não, eu quero por favor. terminar, eu quero terminar. Se eu fosse torcedor do Internacional, se eu fosse torcedor do Internacional, nesse momento, depois de ter assistido o Flamengo, mesmo que o Flamengo tenha tomado 4 do Bayern, eu estaria ainda mais apavorado. É, sim, é. Porque o Flamengo ameaçou o Bayern. O Flamengo propôs jogo contra o Bayern e não fosse o poderosíssimo Bayern, o Flamengo teria passado. Eu, se fosse torcedor colorado, sairia muito mais apavorado depois de ter assistido o jogo de ontem, mesmo com a classificação do Bayern. Eu acho que tu viu um outro jogo, tá? Eu, particularmente, eu nunca... Flamengo encarou. Em nenhum O Flamengo momento. encarou. Nenhum momento. Encarou. Nenhum momento. Saiu 2 vezes do buraco. Ah, tá feio. Eles falam, mas eu fico muito melhor com essa aqui, ó. Fico muito melhor com eles. Falam. Olha aqui, Pedrinho. Não. Tu fica muito melhor com essa aqui. Tu fica melhor, Muito mas melhor com essa tu aqui. fica melhor, mas é que a gente sabe que tu prefere esse número do peito do Ernest. Eu tô o número da sorte aqui, ó, 1909. 19 de setembro. Cara, eu não sei se é sorte ou não, tá? Eu só vou dizer o seguinte. Dá aqui minha camisa, cara. Duas coisas, né? A primeira delas, eu quero voltar e pedir que a galera do chat, né? Aqui do YouTube. Concorda comigo, né? Tu tá apavorado depois do que tu Não, conta. e até a galera também, né, que acessa o Instagram do Donos e tal, que volte na postagem de uma semana, 10 dias atrás, quando eu falei sobre o Botafogo, né, e o troféu vencer o Que PSG, sacanagem. né?
primeiro... Sabe o que é o pior? É que o John demitiram o Textor técnico. acreditou nisso e demitiu o Demitiram o treinador. técnico, né? Ele acreditou que o Botafogo era gigante. O mais doido é isso, né? Fizeram uma ode aí ao cara que ganhou do PSG, o maior feito da história brasileira nos mundiais e tal. Hoje vai cair o outro, né? Sim. Hoje vai cair o outro, né? eu não Tá tenho ligado? essa certeza. Só tem... Não, pera. Vai quem? O Fluminense? Vai cair pra Inter? Tu tem toda essa certeza? Evidente. Olha... Cara, assim, ó, só tem Fluminense vai ganhar da Inter de brasileiro. Milão. Só tem brasileiro nas quartas de final porque o Palmeiras jogou contra o Botafogo. Senão, todos os brasileiros Eu vou te teriam falar caído uma nos coisa, tá? oitavos. Eu vou te falar uma Inter coisa, de Milão, tá? O Palmeiras é semifinalista do Mundial. O Palmeiras atropela o Chelsea nos 2 tempos. E é europeu. Não, talvez. E hoje, não dá de barbado o Fluminense contra a Inter de Milão. Eu vi essa Inter de Milão aí, ó. O Fluminense tem totais condições de passar pela Inter de Milão. No primeiro tempo tem ganho antecipado já. Cara, eu vou te dizer uma coisa, tá? O Renato vai fazer um ferrolho. Não precisa ser eu ferrolho. também acho que... Não precisa. Não, tem que ser um ferrolho. O time da Inter joga muito, né, cara? Isso é muito um exagero. Não, os caras foram Pergunta finalistas pro da PSG Champions. como é que joga Tudo a bem, Inter mas de eles Milão. não caíram de Pergunta pro paraquedas PSG na como é que final da joga. Champions, Hã? né? Eles não caíram de O paraquedas. Fluminense vai ganhar da Inter de Milão. Cara, tomara pro Renato, mas eu vou te dizer assim, ó, sendo bem sincero, tá? Eu em determinado momento torci sim muito pro Renato, principalmente, pela idolatria, mas eu acho que como gremista, acima de tudo, eu tenho que torcer pela eliminação imediata de todos os brasileiros. Porque essa competição dá muito dinheiro. E eu não quero depois, o Fluminense, se passar hoje, ele ganha 70 milhões de reais. E eu não quero ir para a janela, que vai abrir agora no próximo mês, disputando jogador com o Fluminense tendo 70 milhões e eu não tendo quase nada. Então eu, sinceramente, quero que os brasileiros sejam eliminados logo. Se eu fosse gremista, eu adoraria que o Fluminense caísse hoje. É, por quê? Claro. Para ter mais tempo de recuperar Para jogar contra o Internacional. Obviamente. Cai hoje. Volta para o Brasil, dá descanso e começa a focar no jogo contra o Inter. Quanto mais longe for o Fluminense, melhor para o Inter. Vai pegar o Fluminense mais descansadinho na Copa do Brasil. Mais cansado na Copa do Brasil. Cara, esse Mundial ele não é parâmetro para nada, né? Ele não é, eu acho que ele não é parâmetro para nada. Vocês estavam no debate ferrenho na questão de o Inter tem que fazer o que o Bayern fez e tal, isso, aquilo. Eu falei o contrário. Não, tudo bem, tu sim. Mas o que eu quero dizer é que tu não pode pegar, se o Roger pegar o jogo do Bayern para pegar e espelhar algo pro jogo contra na Libertadores, o Inter tá morto. Não, sabe o que vai acontecer se o Roger fizer isso? Vai ter uma depressão no vestiário. Mostrar o jogo, tu diz? Vamos fazer como o Bayern. Não há como. Não há como. Não. Mas uma coisa eu vou te dizer, tá? Uma coisa assim eu te digo. Primeiro tu tem que jogar. Tem que jogar também. Não pode só ficar retrancando. E se tu der a bola pro Flamengo e jogar, de repente, sei lá, num contragolpe, porque o Inter joga o primeiro lá, né? Claro, vai jogar no contragolpe. Aí eu acho um grande erro. Eu acho um grande erro. Assim, Eu não estou dizendo que tem que jogar aberto e de igual para igual. Se o Inter voltar vivo, eu acho que tem ampla chance de classificar. O problema é não voltar vivo de lá, cara. Do Rio de Janeiro. Por isso que tem que se retrancar. Como foi aquele enfrentamento do Inter contra o Flamengo? Foi 1-1, no mas o Flamengo perdeu 25 gols na cara do goleiro. E não ganhou do Inter. Qual? Do primeiro tempo? Do primeiro turno? Do primeiro turno. Foi no início do campeonato. Mas o Inter sai... Não, mas é que aí tá. Mas pensa assim, ó. E o Inter sai na frente ainda, né? Mas aquele Flamengo era diferente. Aquele Flamengo não tinha o Jorginho. Aquele Flamengo tinha um monte de outros jogadores. O que eu acho é que a gente tem que pegar, olhar para o Flamengo como o todo. E não simplesmente assim, não tem o Arrascaeta, não tem o Gerson, não tem o fulano. Não. O Flamengo é um todo. O Flamengo, se tu for olhar, independente do cara que sai e que entra, ele joga sempre da mesma forma. Vai vir o Carrascal agora, pro lugar do... Bom jogador. Bom jogador. Não, assim, não é o gênio que todo mundo pintou no Brasil inteiro, mas aí pintou porque é o Flamengo, né? Corre risco de errar como errou no mas é bom jogador. Aquele outro lá que... O Alcaraz. O Alcaraz que gastou 20 milhões de dólares pela Alcaraz não é o tenista. Vamos lá. Vamos colocar na tela aqui. Teve reapresentação do Internacional e a gente preparou uma tela aqui, ó. Na volta aos treinos. Treinaram normalmente, fora do elenco. Presente, novidade, Alan Benítez e treinou separado Bernabé. Bom, Ernest, quero a tua análise sobre a reapresentação do Inter. Porque assim, se a gente olhar ali o presente, né, o Alan Benítez, por que a gente botou o Alan Benítez? Porque hoje, nesse momento, é o único reforço que o Inter já anunciou, né? Anunciou ainda em pré-contrato, porque o contrato dele termina agora no último dia de junho e aí no primeiro dia ele pode aparecer, tirar foto, camisa e tudo mais. Mas o Bernabé, tá?
O Bernabé, ele tá treinando separado. Muita gente lá no CT fala que tem esperanças de ele jogar contra o Fluminense e Flamengo, tá? Treinando separado seria a transição física? Isso, numa transição, já trabalhando no campo, sabe? Com chuteira, porque tem muita gente que entra em contato e diz assim, qual é a moral, Ernest, de pegar e dizer com chuteira? É porque quando tá com a chuteira já tá num nível um pouquinho maior. Quando tu tá, por exemplo, correndo gramado de tênis, é porque tu ainda não consegue pisar com chuteira, toda aquela coisa. Sem contar indo os treinos com bola. E aí, todo mundo fala que ele vai estar presente contra o Fluminense e o Flamengo. Eu sou cético ainda, tá? Se realmente o quadro dele era de grau 3, se não erraram o diagnóstico, ele, olha, para voltar 100% contra o Flamengo, contra o Fluminense, com grau 3, eu já duvido muito. O Rocher tá pronto? Sim. Treinou hoje de manhã. Então tem que voltar contra o Vitória. Se ele vai jogar contra o Fluminense, ele tem que começar a Vitória agora. E aí que tá, e isso é um ponto, tá? Isso é um ponto, porque uma coisa é a gente falando aqui nos programas a partir do que a gente fala com as fontes, né? Com as pessoas do vestiário, com pessoas que têm trânsito no futebol do Inter. Mas o José Olavo Bisol, ele deu uma série de entrevistas aí agora, né, para algumas emissoras. E ele disse que todos, com exceção do Fernando e do Vitinho, o Fernando porque tem um problema no joelho, no ligamento cruzado anterior, e o Vitinho fez uma cirurgia no cotovelo, todos do DM estarão à disposição do Roger contra o Vitória. Ele botou todos, ele não botou uma vírgula do Bernabé, por exemplo. Então é outra coisa da questão, eu sou cético nesse sentido, sabe? Pro jogo contra o Vitória. Quando é o jogo? 12. Cara, mas é que assim, ó, se o Bernabé já tá no trabalho de transição física, realmente ele tá perto de voltar. Espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que o Inter tenha errado o diagnóstico. Eu espero tudo que o Bernabé esteja sim em campo, tá? Eu como colorado, quero ele. Não tô nem aí se errar o diagnóstico ou não. Transição física tendo contato com bola, hoje é dia 30. Mais 13 dias? Cara, assim, esse cara tá pra voltar, velho. É que grau 3, meu. Assim, o Carboneiro tinha um grau 2. Não, aí do nada, concordo, mas na semana... Tem alguma coisa de erro nesse grau Mas aí, assim, né? só pra botar as coisas nos seus devidos lugares, e acredito que a torcida do Inter tá fazendo isso. Torcida do Inter não quer o Bernabé contra o Vitória. Não tô nem aí contra o Vitória, claro. É isso, não claro. tá nem aí pro brasileiro. Exato. A torcida do Inter quer o Bernabé contra o Fluminense. Exato. Não, eu não quero. Ele precisa voltar. Ele precisa voltar. Contra o Vitória. Não precisa aqui, jogar essa pressão pro DM do Inter, vou te dizer, pra preparação física do Inter, pra botar o Bernabé contra contra o o Vitória. Como é que o Ribeiro sempre fala? O Ribeiro sempre fala assim, ó, esquece a legenda e foca em mim. Rocher, Brian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, Ramon, Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Rafael Borré. Essa é a escalação Roger Machado para o jogo contra o Vitória. Muito bem, vamos virar a pauta aqui, vamos para a nossa